Apêndice, um guia para a leitura devocional. Amas tu a Deus, como Ele ama a ti? Então digere, minha alma, toda esta meditação. Como Deus, o Espírito aguardado por anjos no céu, faz seu templo em teu coração. John Donne, Soneto Santo XV. Se alguém hoje lhe perguntasse se você é um devocionalista, você seria perdoado por não saber o que isso significa. Se alguém conversasse sobre ser devocionalmente orientado, você poderia erguer uma de suas sobrancelhas em sinal de surpresa. O século que passou é possivelmente o primeiro no qual a ação foi mais enfatizada e valorizada que a contemplação. Hoje nós fazemos coisas. Achamos que a contemplação é perda de tempo, não produz coisa alguma e atrapalha de modo estabanado nossas agendas. A leitura devocional é uma prioridade questionável para a maioria das pessoas bem-sucedidas na atualidade. Mas somos cristãos de sucesso se estamos tão ocupados organizando e promovendo a fé cristã a ponto de não conhecermos de fato a Deus pessoal ou intimamente? A leitura devocional cristã nos ajuda a encontrar união íntima com Deus. Qual é a sua motivação? Que amemos a Deus com todo o nosso coração, mente e vontade. Leitura devocional, um grande despertamento. O escritor de Eclesiastes se deu conta de que Deus colocou a eternidade dentro de nossos corações. Agostinho observou que Deus fez o homem para si mesmo e que nossos corações não encontram descanso até que descansem nele. Esse anseio eterno forma a base da devoção. Somos criados com anseios infinitos. Podemos tentar ocultá-los e escondê-los atrás de valores menores, tais como a apreciação pelo belo ou o desejo pela verdade e pela autenticidade. Por outro lado, podemos nos desculpar pelos ideais adolescentes, pelo otimismo incurável ou pelo romantismo indulgente conectado aos nossos anseios. Mas, uma vez tendo sido despertados para o céu como uma possibilidade, nada mais trará satisfação senão conhecer mais sobre ele. Somos então como peregrinos que finalmente descobriram onde está localizado o Santo Graal. Ou talvez sejamos como crianças na escola. O mistério da matemática está diante de nós ao tentarmos entender os rudimentos da álgebra e da geometria, e temos de crer no entusiasmo do professor com o fato de que elas possuem uma beleza intrínseca. Mais adiante, descobrimos que os desejos de Deus não são diferentes de nossos próprios desejos mais verdadeiros e íntimos. No entanto, a conexão entre eles às vezes parece terrivelmente comprometida pelo egoísmo e pela vontade própria. Refletimos e começamos a observar que a forma mais profunda de saudade, a de ser amado ou ser compreendido, ou de estar religado ao infinito para além de todo o universo, não é, entre aspas, ilusão neurótica, de acordo com C.S. Lewis. Ao contrário, ela é, abre aspas, o indicador mais verdadeiro de nossa real situação, fecha aspas. Em Cristo, nós também descobrimos que não é a pessoalidade de Deus que é vaga e intangível. São as nossas próprias personalidades que são incoerentes, fragmentadas e inadequadas. Assim, a realidade da oração em nome de Jesus é a busca por uma personalidade mais plena e rica, a personalidade que a maioria de nós profundamente anseia ter. À luz disso, vemos a leitura devocional não apenas como uma opção piedosa de leitura comparada a um bom romance policial ou mesmo a uma obra séria. Ela se relaciona à natureza de um despertamento, como o que o filho pródigo teve enquanto alimentava porcos. Nossa existência animal não é boa o suficiente quando descobrimos interiormente que temos um Pai que é Rei e que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os hábitos de leitura do chiqueiro
não podem satisfazer a um filho e aos porcos ao mesmo tempo. Os hábitos de leitura dos servos, conduzidos pela mesmice dos livros do tipo Conselhos Práticos, que definem a vida pela ação e que compram a aceitação por meio da autoconquista, tampouco trarão satisfação. Pois um filho amado, embora pródigo, responde à sua aceitação em Cristo. É tudo o que podemos fazer. E isso tem mais a ver com amantes de mãos dadas do que com homens de negócio tomando decisões na sala de reunião. Nós, de fato, percebemos que a vida consiste em um número de despertamentos progressivos. Quando estudamos com seriedade pela primeira vez, ficamos entusiasmados com o despertamento de nossa mente para a atividade de analisar e de compreender o nosso mundo. Nós despertamos de novo na experiência de assumir a responsabilidade de nossas vidas quando temos de decidir sobre atitudes e opções de importância. Despertamos também quando agimos em meio ao sofrimento. A dor é um grande despertador para as realidades que outrora estavam adormecidas em nossas vidas. Mas é o despertamento para o amor de Deus que transcende todas as outras formas de consciência humana. Hoje, vivemos o grande perigo de politizar a nossa fé, organizá-la ao extremo e transformá-la em uma ideologia fria. Precisamos mais uma vez nos aquietar e ver a Deus. E então começaremos novamente a viver mais como um filho de Deus do que como um empreendedor diante dos homens. Emoções profundas serão revividas. Memórias começarão a ser curadas. A imaginação será redirecionada. E muitas e novas possibilidades se abrirão a partir dos becos sem saída das ruas, para nos mostrar paisagens de amor e alegria que nunca imaginamos poder visualizar. A esperança sucederá ao desespero. A amizade substituirá a alienação. Acordaremos de manhã e descobriremos que estamos verdadeiramente livres para nos apaixonar por Deus. Podemos então começar a compreender aquilo que João Calvino quis dizer quando chamou a fé de um firme reconhecimento da benevolência de Deus, que está selado no coração. A afirmação de Calvino fez lembrar o coração inflamado de muitos homens da história. Jeremias, os discípulos no caminho de Emaús, Agostinho, Jonathan Edwards. É assim que Deus instila a percepção de que estamos na comunhão dos santos e simplesmente compartilhando aquilo que muitos outros, antes de nós, já experimentaram com grande alegria. Nós também, como eles, agora percebemos que o céu é o nosso horizonte afinal. A leitura devocional muda a história. Nada pode sobrepujar a prática da oração ou da leitura devocional da Escritura nas devoções diárias de uma pessoa. No entanto, essas práticas necessitam ambas de reforço e de orientação a partir do exemplo de outros, do partilhar de suas experiências. Talvez o uso devocional da Escritura esteja desaparecendo tão rapidamente que somente com a ajuda de outros livros ele possa ser redescoberto e se tornar uma prática comum hoje. Os resultados dessas leituras são, na maioria das vezes, bem abrangentes. Na verdade, os encontros acidentais com grandes clássicos de fé têm desencadeado toda uma série de reações inesperadas. Foi assim com C.S. Lewis. Ele se deparou com clássicos, como os escritos de Richard Hooker, George Herbert, Thomas Traherne, Jeremy Taylor e John Bunyan, em consequência de seus estudos em literatura inglesa. Como estudante, Alexander White, o pregador escocês do final do século XIX, começou a catalogar as obras de Thomas Goodwin, do século XVII. Mas ele ficou tão envolvido por elas que mais tarde em sua vida escreveu sua obra Spiritual Life, baseado nos ensinos de Goodwin. Ele confessou, abre aspas, eu carregava seus livros comigo até suas capas originais começarem a se desprender e até que meu encadernador as colocasse em seu melhor protetor de capas. Não li mais nenhum outro autor tanto e com tanta frequência. Fecha aspas. Quando John Bunyan se casou, seu sogro lhe deu um dote
que consistia na obra de Arthur Dent, The Plain Man's Pathway to Heaven, 1601, e de Lewis Bailey, The Practice of Piety, 1613. Bunyan, mais tarde, reconheceu que essas duas obras, aspas, produziram dentro de mim alguns desejos pela religião, fecha aspas. A popularidade delas foi reiterada por muitos de seus contemporâneos. Inácio de Loyola, um jovem e frívolo cavaleiro, foi ferido no cerco de Pamplona em 1521. Ali ele foi forçado a passar sua convalescência com apenas 2 livros em mãos: Life of Jesus Christ, de Ludolf Carthusian, e Flower of the Saints, de Jacobine Varagine. Essas obras deixaram uma impressão sobre ele que produziu uma mudança radical em sua vida. Amigos cristãos apresentaram deliberadamente a Agostinho a obra Vida de Antônio, de Atanásio. Ela não impactou Agostinho de imediato, embora seus amigos continuassem a dizer-lhe, como em Treves, na Gália, um oficial do Estado, abre aspas, a leu, maravilhou-se com ela e foi incendiado por ela, fecha aspas. Enquanto o oficial a lia, começou a pensar em como poderia abraçar uma vida monástica no deserto egípcio. Ele pensou em abrir mão de seu trabalho para servir, aspas, a ti, Deus, somente, e o mundo passou a não mais fazer parte de sua mente, enquanto lia, e em seu coração, que agora batia em seu próprio ritmo, ele por fim caiu em prantos, viu o caminho melhor e decidiu por ele. Fecha aspas. Agostinho acrescenta um comentário sobre o resultado de ter lido um exemplo como o de Antônio. Esse homem e sua companhia foram levados a edificar, aspas, uma torre espiritual ao único custo que é adequado, o custo de deixar tudo e seguir a ti, fecha aspas. A influência dos autores místicos sobre Martinho Lutero foi fartamente documentada. Ele leu em profundidade os sermões de Johannes Tauler, 1515-1516, e editou o tratado anônimo místico que intitulou de Teologia Alemã, 1516-1518. Quando defendeu as 95 teses, em 1518, ele confessou que havia mais boa teologia nos sermões de Tauler, mais teologia pura e sólida, do que em todas as outras obras do escolasticismo. Acerca de teologia alemã, ele declarou que, aspas, somente a Bíblia e Agostinho o haviam ensinado mais sobre Deus, Cristo, o homem e todas as coisas. Fecha aspas. Às vezes, os escritos dos místicos podem prolongar as lutas no sentido de se conhecer a Deus pessoalmente. Os leitores ficaram, então, entretidos em seus exercícios e percepções espirituais, ao invés de se encontrarem com o próprio Deus. Esse foi o caso de John Wesley. Com sua mãe, ele aprendera sobre obras devocionais, especialmente quando foi para Oxford, pela primeira vez como estudante. Ele achou os estudos ali, aspas, uma interrupção ociosa e inútil de estudos proveitosos, horrível e intensamente superficial, fecha aspas. Mas Wesley ficou encantado com o discurso sobre a simplicidade do cardeal Fenelon. A obra deu a ele a percepção de que a simplicidade é, aspas, aquela graça que força a alma a deixar todas as reflexões desnecessárias e voltar-se para si mesma, fecha aspas. Em férias, sua amiga e guia espiritual, Sally, deu a ele uma cópia do livro de Jeremy Taylor, Regra e Exercício do Santo Viver e Morrer. Ele admite que essa obra, abre aspas, selou definitivamente minha prática diária de registrar minhas ações, que eu tenho fielmente continuado até o presente momento, e que me levou, mais tarde, a prefaciar aquele primeiro diário com as regras e resoluções de Taylor. Isso me ajudou a desenvolver um estilo de introspecção que me manteria em constante contato com a maioria de meus sentimentos. Fecha aspas. É de se questionar o quanto teriam
Fenelon e Jeremy Taylor contestado as convicções de um jovem confuso. Aproximadamente naquela mesma ocasião, Shelley também encorajou Wesley a ler a obra de Thomas A. Kempis, Imitação de Cristo. Essa obra também deixou sua marca nele, de modo a fazê-lo decidir-se por pertencer a Deus ou perecer. Essas obras, no entanto, em certo sentido, somente prolongaram por 13 anos a necessidade de John Wesley de reconhecer que deveria, entre aspas, nascer de novo e aceitar Deus como seu próprio Salvador. Elas, ao mesmo tempo, deixaram marcas indeléveis em seu caráter e ministério. Finalmente, pensamos em C.H. Spurgeon e na profunda influência que os autores puritanos tiveram sobre toda a sua vida e ministério. Ele tinha uma coleção de 12.000 livros, aproximadamente 7.000 deles de escritores puritanos. Spurgeon leu por vezes incontáveis Maçãs de Ouro de Thomas Brooks. Ele também dedicou muito tempo à obra de Brooks, Remédios Preciosos contra os Artifícios de Satanás. Ele tinha enorme prazer em todas as doces obras devocionais de Brooks. Mas livros de Thomas Goodwin, John Owen, Richard Charnock, William Gurnall, Richard Baxter, John Flavel, Thomas Watson e, é claro, John Bunyan também eram companheiros de Spurgeon. Ele então confessa em seu Conversas sobre Comentários que a obra Comentário de Matthew Henry sobre as Escrituras é sua primeira opção de companhia constante. Ele recomenda que todos os alunos a leiam nos primeiros 12 meses após terem terminado a faculdade. A influência dos livros sobre os líderes cristãos e, por sua vez, seu impacto sobre os movimentos avivalistas da Igreja são claros. Como Richard Baxter comentou em sua obra Manual Cristão do século XVII, aspas, há muitos que podem ter um bom livro a qualquer dia ou hora da semana e que não podem ter um bom pregador. Fecha aspas. Às vezes, o livro e o autor são totalmente desconhecidos na atualidade, embora suas consequências sejam evidentes e permanentes. Quem lê hoje O Caminho Simples do Homem para o Céu? No entanto, O Peregrino, de John Bunyan, foi traduzido em 198 línguas. Poucos hoje conhecem Florentino de Deventer. No entanto, seu discípulo, Thomas A. Kempis, teve seu livro Imitação de Cristo editado mais de 2.000 vezes. Francisco de Osuna e sua obra O Terceiro Alfabeto Espiritual não significam coisa alguma para muitos cristãos na atualidade. No entanto, eles inspiraram os escritos de Teresa de Ávila sobre oração, escritos que ainda nos influenciam poderosamente. O livro Combate Espiritual, 1589, de Nicholas Scupoli, foi, juntamente com a Bíblia, a leitura de cabeceira de Francisco de Sales por mais de 16 anos. No entanto, é a Introdução à Vida Devotada, de Sales, que produziu um impacto profundo na vida de muitos. A mensagem é, portanto, clara para todos nós. Abra as janelas de sua alma através da leitura meditativa, e o potencial da presença de Deus em sua vida poderá ser, como Paulo ora, aspas, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Fecha aspas. Não há leitores inocentes. Não existe algo como, entre aspas, apenas leitura. A leitura é também um instrumento de nossas emoções e do nosso espírito, de nossas motivações e de nossos objetivos. A arte monástica da Lectio Divina, a prática de ler meditativamente e em atitude de oração, visando a nutrição e ao crescimento espirituais, é pouco conhecida fora das tradições católicas de espiritualidade nos dias atuais. A perda dessa assimilação devocional das Escrituras se reflete na impaciência que muitos têm com as leituras espirituais dos grandes mestres da fé cristã.
ou possivelmente revela uma pura negligência ou ignorância com relação a essas obras. C.S. Lewis fala da, entre aspas, ideia estranha difundida de que, em qualquer circunstância, os livros antigos deveriam ser lidos por profissionais e que os amadores deveriam se contentar com livros modernos, um constrangimento. Ele acrescenta, aspas, em nenhum outro lugar mais rompante que na teologia, fecha aspas. Mas teríamos uma grande confusão no cristianismo se sempre nos contentássemos com a superfície do que é dito sobre suas origens e nunca nos motivássemos a beber pessoalmente da fonte. Também somos culpados quando não distinguimos leitura fundamental de leitura acidental ou leitura edificante de leitura recreativa, pois elas são todas distintas. Leitura acidental é aquela que captura a nossa atenção para as táticas da vida, de modo a absorvermos uma enorme gama de conhecimento prático, trivial e significativo. Tudo o que se exige desse tipo de leitura é maestria mental. Leitura fundamental, aquela que fazemos estrategicamente como parte do treinamento em uma profissão ou disciplina, demanda docilidade e perseverança. A mudança do primeiro para o segundo tipo de leitura é de informação para formação, de modo que a atitude da mente também muda. A leitura que relaxa é também tática, ainda que por vezes possa nos apanhar desarmados. Absorvermos as trivialidades que rotulamos de, entre aspas, recreacionais, pode representar desperdício de tempo. Pior, pode tomar e desviar nossas mentes e espíritos dos caminhos da justiça e da pureza. Uma leitura assim pode verdadeiramente testar nossos espíritos e ser evidência da falta de uma imaginação cristã em nossas vidas. A leitura estimulante depende muito das escolhas deliberadas que fazemos. Se quisermos ser mais carnais, nos entregaremos mais à pornografia pictórica com a qual nossa sociedade tem sido tão inundada ultimamente. Se quisermos respirar o ar mais limpo da autenticidade pessoal, desfrutaremos de uma boa biografia, seremos tocados pelas orações e diários de grandes guerreiros da fé ou mergulharemos nas parábolas de Nosso Senhor. Ter em mãos autores favoritos, páginas inspiradoras e temas familiares para revigorar um espírito abatido, torna-se um recurso extremo em tempos de depressão. Não somos leitores inocentes, mesmo quando decidimos não ler coisa alguma. Nós nos tornamos culpados de fundir nossos pensamentos à cultura que tão prontamente aceitamos. O aparelho de TV, por exemplo, nos tenta com tendências profundamente manipulativas, uma vez que podemos, ao toque de um botão, nos transportar para uma dúzia de diferentes ambientes artificiais. Podemos literalmente escolher o ambiente onde queremos viver e do qual depender. Não seremos então tentados a manipular nossos anseios e necessidades espirituais? Submissão à vontade de Deus parece mais do que nunca ser um comportamento em desuso. Essa revolução de atitude aprofunda tanto nosso egocentrismo que escutar escritores espirituais torna-se uma tarefa realmente difícil, embora a docilidade e não a maestria seja a essência da leitura espiritual e da vida meditativa. Nós também possuímos uma abrangência muito limitada de atenção. Nosso estilo é desconjuntado. Nossas frases são quebradas, nossas mensagens nem sempre têm significado. Vivemos a fim de sermos entretidos como espectadores, ao invés de estarmos envolvidos como participantes na vida. Nossos livros refletem o estacato da modernidade. Mensagens são dadas de forma precisa e em doses homeopáticas. Por semelhante modo, nossos estilos de vida se alteram porque o homem procusteano muda ao sabor da moda e do entusiasmo do momento. Nota do tradutor. Procusteano, termo cunhado a partir do personagem da mitologia grega Procusto, que convidava os viajantes
a se hospedarem em sua casa, mas tinha uma cama muito grande e outra cama minúscula. Durante a noite, ele procurava adequar o viajante à cama escolhida, cerrando os pés dos que optavam pela cama pequena, ou esticando os que escolhessem a cama grande. Seu objetivo era colocar cada um na sua medida, ou melhor, no seu metro. É uma sociedade do divórcio, onde se troca de parceiro quando o humor também se altera. O alimento sólido da palavra, sobre o qual fala o apóstolo, é rejeitado não somente por leite, mas também por cola. Clássicos da fé e da devoção não são interessantes para uma geração que vive à base de pipoca e de goma de mascar. Temos a tendência de viver do lado externo da vida. Tudo gira em torno de desempenho, de como podemos impressionar outras pessoas. Como cristãos, estamos mais preocupados com a promoção de nossa fé do que com a sua prática privada. A atividade é mais significativa que espiritualidade. Temos medo de ouvir a Deus porque estamos mais preocupados com o que as outras pessoas vão pensar. A mentalidade de rebanho e a tirania do consenso, aquilo que Aldous Huxley certa vez chamou de, aspas, intoxicação de rebanho, fecha aspas, nos faz ter medo do isolamento, de encararmos a Deus sozinhos ou, na verdade, de encararmos nossos sentimentos interiores de culpa e de autotraição. A leitura devocional, no entanto, é uma questão muito íntima, interior. Ela requer a coragem moral da humildade, da abertura para perspectivas de mudança de vida e do respeito pelo seu próprio ser interior. Ela significa mudança de engrenagem, a fim de que operemos com o temor do Senhor, ao invés de estarmos preocupados com o medo do homem. Nós também jogamos o jogo dos números, aspas. Todo mundo está fazendo isso, fecha aspas. Exclamamos. Como então eu poderia ou deveria ser o único a destoar? Em resposta, Kierkegaard nos pediria que deliberássemos, aspas. Você agora vive de modo a estar consciente de si mesmo como um indivíduo? Fecha aspas. Acima de tudo, você percebe o mais íntimo dos relacionamentos, aspas, a saber, aquele no qual você, como indivíduo, está relacionado a si mesmo diante de Deus? Fecha aspas. Na natureza, parece haver um enorme desperdício de luz do sol, de plantas, de animais menores e maiores na grande cadeia alimentar de nossos ecossistemas. Na violência do homem contra seus companheiros, fruto de sua insensibilidade, os números parecem ainda não fazer nenhuma diferença. Em nossa desobediência à voz da consciência, nossos hábitos pessoais de leitura, nossa vida de oração e a falta de progresso espiritual também parecem não fazer diferença se observarmos o cristianismo como uma multidão. Mas Deus não julga como julga a multidão. Ao contrário, como Pai, Ele sabe de cada pardal que cai. Cada fio de cabelo de nossa cabeça é contado por Ele. Aspas. Na eternidade, você procurará em vão pela multidão. Na eternidade, você também será esquecido pela multidão. Fecha aspas. Isso é aterrorizante, a menos que nos preparemos para a eternidade, nos encontrando com Deus agora, com constância e desejo. A leitura devocional nos ajuda, então, a termos uma consciência eterna, não uma consciência de rebanho, a consciência do homem diante de seu Criador e minha diante de meu Salvador. Aspas. Na eternidade, acrescenta Kierkegaard, há câmaras suficientes de modo que cada um possa ser colocado sozinho em uma prisão solitária, ou a câmara abençoada da salvação. Fecha aspas. Estaria então minha leitura espiritual e sua reflexão ajudando-me a ver a mim mesmo, entre aspas, no lugar, na vontade e no amor de Deus? O verdadeiro individualismo não está seguindo a moda, mas seguindo a Deus. O lugar da intimidade com Deus.
Não é coincidência o fato de que o tema, entre aspas, seguir a Deus, para os israelitas no Êxodo, fosse uma experiência no deserto. O nosso deserto não é normalmente o Saara ou o Gobi, ou mesmo o grande interior australiano. Nosso deserto é o espaço para refletirmos sobre nossos sonhos desfeitos, a alienação que nenhum toque pode conectar entre até mesmo pessoas que se amam, a incerteza sem rastros acerca do amanhã e a experiência da escuridão interior. Ali, Deus nos chama para si, não a partir de nossa utilidade, mas a partir de nós mesmos. Quando dizemos sim para Deus, Ele então nos leva para o deserto. Não há direções definidas, nada sistemático, nenhuma proposta concreta, nenhum projeto mirabolante, nenhuma oportunidade promissora. Há somente a promessa do não ter medo de ser. É a entrega total, é a docilidade, qualquer que seja o custo. É a divina companhia a despeito das consequências. Carlos Carreto reconheceu que o grande presente que o deserto dá é a oração. O deserto é o lugar do silêncio diante de Deus, onde a quietude faz com que o coração perceba a sua presença mais próxima que a nossa própria respiração. Nesse silêncio de concentração, escutamos a Deus falando através de sua palavra. O silêncio é desinteressante sem a palavra, mas a palavra perde seu poder criativo sem o silêncio do deserto. A experiência do deserto não é apenas um ambiente para o estoicismo. Ela é o lugar da intimidade com Deus. Ela necessita de um recolhimento silencioso, ao menos temporariamente, do mundo dos homens, para se estar a sós com Deus. Ele é um tabernáculo reflexivo, onde é possível ver coisas à luz da eternidade e, portanto, em suas verdadeiras proporções. Ele é a remoção da agitação, do alvoroço e da velocidade, para que as coisas sejam vistas na quietude. Ele é onde nós silenciamos nossas paixões e relaxamos nossas tensões. Assim como alguém que vagueia no deserto, nós aprendemos a descobrir o oásis onde a busca não é mais necessária. Ali nós descansamos, nos refrescamos e renovamos. A vida do deserto tem um modo de reduzir as necessidades àquilo que é realmente essencial, como água, alimento e abrigo. No deserto, a sós com Deus, descobrimos que Ele é suficiente para satisfazer todas as necessidades. Nossa única necessidade restante é simplesmente a de precisarmos mais dele. De todas as lições que o deserto ensina, nenhuma é maior do que encontrar a intimidade de Deus. Não é de admirar, portanto, que algumas das literaturas de renovação espiritual mais importantes tenham vindo dos pais do deserto: Antônio, Atanásio, Orígenes, Pacomias, Evagrio, Basil, Gregório de Nissa e muitos anônimos cujos ditados nós ainda conservamos na memória. Aquilo que mais tarde se tornou, entre aspas, monasticismo institucionalizado, nada mais é que o reflexo da vida no deserto a sós com Deus. Somos lembrados de que, sem a experiência de autoesvaziamento no deserto, de abandono da idolatria, de entrega compromissada a Deus e de nosso despertamento espiritual para Deus, a leitura devocional não tem nenhum papel significativo a desempenhar em nossas vidas. Esses são, pois, os motivos e desejos básicos necessários para a leitura devocional. Espaço e tempo são exigidos para tornar real o desejo pelo deserto. Entre aspas, o tempo silencioso é um espaço em branco para a piedade matinal ou é o espaço mais importante em nossas vidas diárias? Nossa leitura de cabeceira é outro tempo para nossas devocionais. Determinados momentos durante o dia dão veracidade à devoção espiritual. Emocionalmente,
Também nossas experiências de deserto não são apenas espaços que Deus deveria ser convidado a preencher. Elas são lembretes daquilo que Ele realmente quer ocupar em nossas vidas. Na verdade, o nosso recolhimento é o espaço no qual estamos conscientes de nossa necessidade dele. A literatura devocional nos auxiliará a ver qual espaço de um universo sempre em expansão sua presença deve preencher. A medida através da qual observamos progresso espiritual é a nossa crescente necessidade de Deus. Não se trata de fraqueza, mas do segredo de nossa maior força. No entanto, uma jornada para dentro do deserto requer um guia, no caso de nos perdermos. Precisamos de direcionamento, a fim de não sucumbirmos diante de sua sequidão de desencorajamento e de derrota. Do mesmo modo, nossa jornada espiritual necessita de um guia. Temos o Espírito Santo como nosso guia supremo, mas a sua presença depende também da condição de que não o entristeçamos nem o extingamos. Nós, portanto, temos os conselheiros, exemplos inspiradores e as experiências espirituais do povo de Deus para nos ajudar no direcionamento. A história da Igreja é a materialização da comunhão dos santos, cuja fé somos exortados a seguir. A superficialidade de grande parte da vida cristã contemporânea é a sua modernidade. Nós necessitamos de todos os 20 séculos de vida de devoção para ajudar-nos a nos tornarmos mais dedicados a Cristo no início do século XXI. Aprendamos a desfrutar da comunhão dos santos, revivendo suas vidas, repensando seus pensamentos e expressando o ardor e o fervor de seus desejos por Deus. Quando ficamos desanimados, esses exemplos do passado nos mostram que, quando ideais cristãos são verdadeiramente testados, eles produzem um fruto muito rico. Seus escritos devocionais podem revitalizar nossas formalidades sem vida, assim como ossos secos nos lixos dos desertos podem ser revitalizados na visão de Ezequiel. Em outra metáfora, Paulo fala da nuvem de testemunhas que torcem pelo atleta na corrida. Obras devocionais fazem exatamente isso. Elas nos encorajam a seguir até a linha de chegada. Diretrizes de leitura que transformam a vida. A despeito da avalanche de novos livros e de reedições de literatura espiritual, há pouca orientação sendo oferecida acerca de como a arte da leitura espiritual pode e deve ser cultivada. Já mencionamos que a arte da leitura devocional não é exegética, nem informacional, nem literária em sua ênfase. A leitura espiritual é essencialmente formativa da alma diante de Deus. Precisamos, portanto, lê-la de tal modo que ela nos ajude a estarmos inspirados e afinados com Deus no, entre aspas, homem interior, pois é a escrita que nos coloca em sintonia com o céu e molda o nosso caráter em Cristo. 1. A leitura espiritual requer uma ênfase primária no uso devocional da Escritura. Não permita que o primeiro entusiasmo gerado pelo contato com a literatura devocional o distraia da prioridade que você ainda deve dar ao estudo da Bíblia e à meditação. Lembre-se de que as Escrituras são o cânon da devoção do povo de Deus. Eles viam unicamente as Escrituras como a revelação final dos propósitos de Deus para o homem. Eles viam as Escrituras como guiadas pelo Espírito Santo. No entanto, o que é necessário ser resgatado ou significativamente revisado nos exercícios espirituais de muitos cristãos é como usar e meditar na Bíblia devocionalmente, pois desde a Reforma temos tido a tendência de nivelar a interpretação da Escritura no processo histórico crítico. Queremos vê-la como cremos que o texto tenha sido originalmente escrito pelo autor. O monge estudioso medieval
Havia, no entanto, de maneira muito mais rica, como a seguinte rima hermenêutica resume seu quádruplo significado. A letra nos mostra aquilo que Deus e os nossos pais fizeram. A alegoria nos mostra onde a fé está oculta. O significado moral nos dá regras da vida cotidiana. A analogia nos mostra onde encerramos nossa luta. Embora não procuremos sistematicamente por esses 4 níveis em cada versículo da Escritura, no entanto, o sentido literal ou simples do texto, conforme cremos que seja, requer também o uso do simbolismo para nos lembrar de seus mistérios. O uso da aplicação moral para o cristão individual é também requerido, bem como a percepção das realidades transcendentes da escatologia que estão ocultas no texto. Esse tipo de tratamento é mais bem observado no Saltério, que sempre foi o mais popular livro da Bíblia nas leituras litúrgicas da Igreja. 2. A arte da leitura devocional é menos uma questão de técnica e mais uma questão de atitude do coração. Observar as pressões e obstáculos de nossa cultura que negam e esterilizam os valores da leitura devocional é como desenvolver entre aspas, sexto sentido. É um processo semelhante a desenvolver discernimento e desejo espirituais. É claramente diferente da curiosidade por mais informação ou do desafio intelectual de dominar a compreensão racional. A atitude se altera de um desejo por informação para uma disposição de ser reformado e um desejo de ser transformado. O mandamento na criação para termos domínio sobre a terra por meio da Imago Dei é superado quando nos mudamos para o mandamento na redenção para sermos conformes à imagem de Cristo. Isso envolve uma nova maneira de conhecer, com uma mentalidade diferente. A leitura informacional é mais uma busca por perguntas e respostas. A leitura devocional se concentra nas questões básicas da vida diante de Deus. A primeira busca transparência e entendimento. A segunda diz respeito a conviver satisfatoriamente com os mistérios em apreciação e adoração. Novamente, leitura informacional é mais dialética e comparativa. A lógica é importante, mas a leitura devocional é mais dócil e receptiva, ao contrário de ser crítica e comparativa. A leitura informacional tende a ser detalhista. Os dados são dissecados por meio de análise a fim de aumentar a possibilidade do aprendizado de novas coisas em novas disposições. A leitura devocional, por sua vez, é caracterizada pela disposição de deixar toda a iniciativa nas mãos de Deus, recordar e refletir acerca daquilo que Deus já fez e estar unido com Ele de maneira viva e dinâmica. É como o capitão da embarcação convidando o piloto para assumir o comando. Por esse motivo, a leitura devocional é muito mais pessoal e envolve autoentrega, docilidade e uma disposição de mudar o curso através de resoluções profundas e por meio de disciplinas interiores. A manutenção de um diário espiritual pode começar a sinalizar as mudanças de atitude e os desejos diante de Deus. Uma leitura devocional assim, que encoraja as mudanças de caráter, pode se deparar com batalhas espirituais acirradas e lutas emocionais profundas. Ela exigirá mansidão de espírito para evitar viagens de culpa, sustentar a alegria de espírito e evitar a rigidez exacerbada consigo mesmo. Ela exigirá paciência e uma visão ampla do controle de Cristo sobre nossas vidas. 3.
A leitura devocional tem mais o caráter de um despertamento espiritual do sono cultural que o de melhora de atitudes existentes. Nós, de boa vontade, entre aspas, dormimos dentro de nossa cultura, até viajarmos para o exterior e nos surpreendermos com um modo diferente de viver e de se comportar de outras sociedades. O apóstolo destaca que precisamos despertar espiritualmente de nossas conformidades culturais, mentalidade e atitudes que compartilhamos com o mundo ao nosso redor. Precisamos viver para Deus com frescor e honestidade. 1 Tessalonicenses 5:6. Isso, na maioria das vezes, requer um quebrantamento renovado de espírito, um novo ou aprofundado senso de pecado ou uma profunda reavaliação de nossas prioridades. Começamos então a descobrir dos cristãos que podem partilhar da mesma ortodoxia doutrinária e, no entanto, têm atitudes de espírito profundamente distintas. Muito desgaste e confusão no seio da igreja na atualidade demandam discernimento de atitude entre cristãos para evitar aquilo que Bonhoeffer chamou de, entre aspas, graça barata, e exercitar a verdadeira devoção diante de Deus. Podemos precisar, então, entre aspas, viajar para fora, assim como fizeram os pais do deserto quando deixaram as cidades dos homens. Talvez tenhamos de explorar, assim como exploraram os místicos medievais, ou sofrer como sofreram os puritanos, a fim de aprendermos quão secular foi o tipo de cristianismo de seu tempo e como é o nosso hoje. Confissão e arrependimento devem, portanto, ser as consequências da leitura devocional. Ela agita o coração de modo a deixá-lo desconfortável e confuso com relação à leitura de entretenimento. Ela é radical demais para nos manter a salvo, dentro da esfera do nosso próprio controle de novas informações. A patologia do coração se revela em seus enganos, seus ocultamentos de pecados e na inabilidade do pecado em ser controlado. A confissão, portanto, implica a necessidade do reconhecimento, confitere, da santidade de Deus e em fazer confissão, confessio, da culpa e do pecado. Somente o sacrifício pode unir o pecador a Deus, e o único sacrifício que une o homem a Deus é o de Jesus Cristo. O valor de todos os outros sacrifícios é derivado deste. A confissão se torna então louvor, uma oferta de gratidão. Assim nos exorta Bernardo de Clairvaux, aspas, por meio da confissão dos pecados e por meio da confissão de louvor, que toda a nossa vida confesse a Ele, fecha aspas. Com louvor como veste, a confissão se torna o ato de alguém que recuperou uma beleza interior, o aperitivo da glória vindoura. Se pensamos em alguns autores espirituais, como Thomas A. Kempis, em seu Imitação de Cristo, como sendo muito rigoroso e severo, não seria porque nossas próprias vidas não são confessionais o suficiente? Não seria porque estão carecendo de louvor adequado? O louvor flui da gratidão, e a gratidão brota da confissão do pecado na percepção de quem Deus é. A expressão teológica contemporânea da fé como um sistema de crença foi sendo formada ao longo de todo o século XX por homens como John de Fecamp, que considerava a teologia primariamente como uma tarefa de louvor, adoração, executada em espírito de oração e desencadeada pela contemplação de Deus. É na confissão do pecado que descobrimos novas dimensões do eu e do alto amor com as quais precisamos lidar. Um despertamento da consciência do pecado que habita o interior do cristão, como aquela vividamente exposta por John Owen, nos dá uma nova sensibilidade à realidade de Satanás e nos faz ficar de joelhos. A tentação se torna uma realidade mais profunda
que requer mais vigilância moral e mais leitura devocional. O arrependimento se torna uma realidade vívida, que precisa do apoio e do conforto da comunhão dos santos. Assim, um desejo de mudar o curso de nossa vida depois de um fracasso e da desonestidade para com a nossa própria alma intensificará a nossa busca por aprender de outros como lidar com essas questões. Ver a vida agora com um significado mais profundo demanda recursos espirituais maiores do que aqueles que anteriormente sequer imaginávamos que precisaríamos, e apagado. Assim como o cristão de John Bunyan, necessitaremos de muitas companhias espirituais. 4. A leitura devocional tem seu próprio ritmo, um ritmo mais lento. Uma vez que comecemos a ver o discipulado como uma obediência a longo prazo, teremos então de resistir à impaciência de nossa, entre aspas, sociedade instantânea. Se a nossa leitura devocional tiver como objetivos a mudança e a formação de vida, não podemos buscar resultados imediatos. É, portanto, fútil passar os olhos por cima de uma obra devocional com pressa. Diferente de um romance de Agatha Christie, não podemos lê-la por completo em uma noite. Muita inautenticidade surge em nossa vida porque não diferenciamos velocidades. Fazemos as coisas muito rapidamente. Como, de fato, eu penso mais rápido do que consigo falar, falo mais rápido do que posso agir e ajo mais rápido do que tenho caráter para muitas ações. Eu, então, tenho sempre a tendência de ser inautêntico. Espiritualmente, precisamos diminuir a velocidade e gastar mais tempo na reflexão e no silêncio. Necessitamos do ritmo lento e pré-estabelecido de tempos regulares e determinados para a leitura, mesmo que sejam somente 15 ou 30 minutos no dia. Absorver as poucas linhas de um autor no coração e através da corrente sanguínea das atitudes é muito mais eficaz que ansiosamente ler em alta velocidade em nome da curiosidade. Se o problema de muitas igrejas é como a velocidade das decisões de gabinete pode ser comunicada em um espírito de comunidade, então o problema da leitura devocional é como a impaciência da mente pode ser controlada a fim de deter sua luxúria por mais informação. O espaço, assim como o tempo, é necessário para a leitura devocional. Isso pode levar literalmente ao hábito do desenvolvimento de um ambiente particular, uma área em determinada sala onde se localize um, entre aspas, altar de devoção. Fisicamente, ele pode requerer uma postura confortável, talvez uma cadeira específica, onde seja possível relaxar de imediato e onde uma atmosfera seja criada especificamente para esses exercícios de devoção, como a oração e a contemplação. Talvez devêssemos, primeiramente, levar a leitura espiritual a sério em um dia de feriado ou em férias. Nesse contexto, sentimos a atmosfera informal e relaxante com o espaço de que necessitamos para exercícios e disciplinas assim. Um cartaz em tom de brincadeira em uma estrada de Los Angeles dizia, aspas, com sorvete, todo dia pode ser um sundae, tipo de sorvete cuja palavra é semelhante a Sunday, domingo em inglês. Fecha aspas. A verdade é que se cada dia é alimentado pela leitura espiritual, todos os dias são domingos. 5. Escolha os clássicos de fé e de devoção a partir de uma vasta gama de obras do povo de Deus. Temos observado que a pobreza da cristandade hoje requer recursos de todos os 20 séculos de tradições espirituais, sejam eles ortodoxos, católicos
ou protestantes, teríamos então necessidade de sermos hesitantes quanto a receber uma enorme variedade católica de experiências que outros santos de Deus experimentaram através dos séculos e culturas da humanidade? Na verdade, aqueles que experimentam as maiores riquezas da graça de Deus são os que mais têm condições de serem ecléticos em suas leituras espirituais. E isso eles podem fazer sem perder de modo algum sua firmeza de fé e doutrina, nem serem descuidados quanto à verdade essencial do Evangelho. Um exemplo de como a variedade pode enriquecer um cristão é o da vida e ministério do Dr. Alexander Whyte, um membro influente da Igreja Livre da Escócia, uma igreja que não é conhecida por seus interesses católicos. Quando tinha 56 anos de idade, 1892, Alexander Whyte começou a ler as obras selecionadas de William Law. Ele escreveu uma antologia sobre as obras de Law em seu livro The Characters and Characteristics of William Law, as personalidades e características de William Law. No prefácio, ele disse acerca desse anglicano, aspas, o estudo desse autor incomparável tem sido um período extraordinário em minha vida. Fecha aspas. Whyte então foi conduzido ao estudo de Teresa de Ávila, a respeito de quem ele também escreveu. Ele fez tributos a Lancelot Andrewes, Sir Thomas Browne, a Samuel Rutherford e ao padre russo John de Kronstadt. Em um período de 7 anos, Alexander Whyte teve contato com um vasto cenário de espiritualidade através de autores que nunca havia conhecido antes. Ele começou então a perceber que a admiração e o amor dos grandes santos de Deus é, de fato, um estudo de grande valor. Aspas. Exercitem a caridade, fecha aspas. Whyte costumava exortar, aspas, que se alegra com a verdade, fecha aspas, sempre que ela for encontrada e por mais estranho que possa ser seu traje. Aspas, os verdadeiros católicos, como o próprio nome diz, são os evangélicos esclarecidos, de mente aberta, de bom coração e espiritualmente exercitados, pois ele pertence a todas as facções e todas as facções pertencem a ele. Fecha aspas. 6. Cultivem amizades espirituais com amigos de alma a fim de que possam mutuamente ser beneficiados por um grupo de estudo ou por um programa de leitura compartilhado. Um grupo assim pode se encontrar a cada 2 ou 4 semanas para ouvir e discutir livros lidos sucessivamente por membros do grupo. Em princípio, uma leitura como essa pode intensificar desafios espirituais profundos e gerar todo um novo sentido de percepção de realidades. Trata-se de uma reação comum questionar se alguém está perdendo o equilíbrio ou mesmo ficando louco por ter convicções e anseios como esses. Pois assim como a recuperação de uma doença grave, a ameaça da morte ou uma experiência de profundo quebrantamento pode abrir novas portas de percepção, o novo desafio de ler místicos cristãos pode produzir o mesmo. É, portanto, muito importante estar sendo encorajado e conduzido sabiamente por aqueles que são mais experientes. Além disso, reações divergentes podem dar um sentido de proporção ou impressões parciais corretas. O alvo comum de crescer em Cristo, argumenta o apóstolo Paulo, é alcançar uma maturidade corporativa. Veja Efésios 4, 13, 14. Um amigo espiritual, disse o autor do século XII, Aelred de Rievaulx, em Spiritual Friendship, amizade espiritual, é aquele que é leal e tem as motivações certas, a discrição e a paciência
para ajudar seu amigo a conhecer melhor a Deus. Uma vez que as possibilidades de enganar a mim mesmo são infinitas, eu necessito de um guia espiritual para me manter honesto. Além disso, o amor de Deus é efetivamente desenvolvido somente quando meu amigo me ajuda a sair de mim mesmo e me mostra como posso entrar em um círculo mais amplo de percepções, onde posso ser mais honesto comigo mesmo. Desse modo, revelação e honestidade podem dar forma ao companheirismo espiritual. A vida espiritual se baseia na revelação, a revelação de Cristo, que continuamente nos chama, no poder do Espírito Santo, para um relacionamento com Ele. Ela se baseia na honestidade. Honestidade com respeito àquilo que existe para ser observado e considerado. O companheirismo espiritual é um processo de nutrição e de confrontação, quando ambos são auxiliados pela leitura e pela descoberta da literatura devocional juntos. Um verdadeiro amigo em Cristo irá me acordar, me ajudar a crescer e aprofundar minha consciência acerca de Deus, pois o amor de Deus é mediado por relacionamentos humanos, por aqueles que se importam comigo, me encorajam e desejam que minhas afeições se tornem centradas em Deus. Na verdade, diz Ayored, Deus é amizade, de modo que a amizade com aqueles que têm a mente voltada para a espiritualidade me levará em direção à piedade. Talvez poucos de nós hoje levemos a amizade espiritual tão a sério. 7. Reconheça que as leituras espirituais lidam com obstáculos que o desanimam, distraem ou dissuadem para que você não persista em sua leitura. Na maioria das vezes, nós não estamos discernindo o suficiente para enxergar ou questionar porque um livro pode não capturar imediatamente a nossa atenção ou porque nos parece tão irrelevante. Isso pode ser causado pelo nosso próprio desânimo ou pelo nosso estado espiritual, conforme já descrito anteriormente. O desânimo pode mostrar sua carranca mesmo quando há sinais claros de que estamos sendo abençoados. Aquilo que os pais do deserto chamam de assídia, tédio, inércia ou depressão pode também ser a nossa aflição quando somos tentados a crer que não estamos fazendo nenhum progresso espiritual. Também podemos nos distrair com a leitura dos pais porque nunca aprendemos a viver de um livro. O livro tem representado somente entretenimento. Depois de um passeio casual pelos programas na TV, a leitura concentrada talvez seja uma disciplina nova. Ou talvez nunca tenhamos vivenciado a experiência da surpresa e da admiração na presença de Deus, tal como a que algumas leituras espirituais irão nos incitar. Essa atitude pode, portanto, necessitar de desenvolvimento antes que possamos apreciar alguns mestres espirituais. Também podemos ser dissuadidos de ir a fundo nos clássicos espirituais por causa de sua estrutura cultural e teológica limitada pelo tempo. Por exemplo, os níveis quádruplos de exegese utilizados na Idade Média para interpretar a Escritura necessitam de alguma compreensão e de afinidade antes que os sermões de Bernardo de Clairvaux possam significar muito para nós hoje. Místicos medievais ingleses, tais como o autor anônimo de A Nuvem do Desconhecido, Richard Rohr, Marjorie Kemp, Walter Hilton ou outros, tornam-se de difícil leitura para nós quando insistem em que coloquemos de lado todo o pensamento humano em nossa contemplação de Deus. Eles argumentam que é o amor e não a razão que nos dá o verdadeiro entendimento. Eles falam em, entre aspas, discrição, um determinado ponto espiritual de graça, humildade, contrição e profunda contemplação de Deus que é verdadeiramente requerido. Mesmo a literatura posterior
tal como a dos puritanos, pode nos confundir por causa de seu estilo latinizado ou sua, entre aspas, precisão em tabular títulos e subtítulos maiores e menores. É fácil entender seu apelido de, entre aspas, precisos, pelo modo como frequentemente categorizavam ponto após ponto. É por essa razão, relacionada a mudanças de vocabulários, loquacidade, mudanças de estilo, etc., que assumimos que escrever em uma linguagem mais contemporânea alguns desses clássicos, uma tarefa que muitos outros editores estão agora assumindo. Assim, restam poucas desculpas hoje, ao leitor moderno, para classificar esse material como ininteligível ou impreciso. É bem verdade, no entanto, que o imaginário literário dessas obras seja frequentemente o de uma cultura antiga. Obras como as de Bernard, Teresa ou Bunyan podem parecer símbolos ultrapassados. No entanto, elas também possuem princípios de batalha espiritual, entrega do eu à comunhão com Deus ou da vigilância em relação à tentação, que permanecem para além do tempo. A mortificação será sempre um exercício vital ou uma série de exercícios na vida cristã. 8. Busque em sua leitura um equilíbrio entre os escritos modernos e os antigos. Lembre-se de que o escrito moderno não é provado, carece de qualidade e importância reconhecidas e frequentemente reflete as manias do mercado. C.S. Lewis disse: um novo livro ainda está sob julgamento e o amador não está em posição de julgá-lo. A única segurança é ter um padrão de cristianismo claro, central, entre aspas, cristianismo puro e simples, como Baxter o chamou, que coloca as controvérsias do momento em sua devida perspectiva. Um padrão assim só pode ser obtido a partir dos livros antigos. É uma boa regra, depois de ter lido um livro novo, nunca começar a ler outro novo sem que tenha lido um antigo antes. Se isso é muito para você, deveria ler um antigo a cada 3 novos. A despeito dessa precaução, quando a revista Christianity Today fez uma pesquisa popular dos, aspas, 100 melhores livros devocionais, fecha aspas, 25 de setembro de 1961, menos de um terço deles tinha mais de 100 anos. A maioria dos escolhidos eram obras contemporâneas. Apropriadamente excluídas estavam as obras de religiosidade geral, tais como os livros populares de Khalil Gibran, obras de misticismo especulativo, tais como as de Mestre Eckhart ou Jacob Boehme, obras refletindo o pensamento positivo contemporâneo ou obras de doçura e luz, todas do tipo que tem uma visão irreal do pecado na vida humana. Ao mesmo tempo, muitos de nós sentimos a necessidade do ingresso em uma experiência espiritual mais profunda por meio do uso de escritores modernos que abrem caminho a fim de seguir para além da mente moderna e secular e de volta às verdades eternas do cristianismo. O próprio C.S. Lewis necessitou da sanidade e do humor de G.K. Chesterton e da imaginação cristã de George MacDonald para alimentá-lo simbolicamente. Ele pôde então se reportar à obra de Boécio sobre a consolação da filosofia, que deu a Lewis uma firme consciência da solidez da eternidade, que era mais que tempo sem medida. Mas é característica da literatura que molda a vida o fato de que poucos autores sejam capazes de produzir isso em nós. Lewis nos asseguraria, portanto, assim como tantos outros têm experimentado, que ler de tudo pode produzir pouco efeito em profundidade, embora nos torne pessoas muito informadas. Para muitos, hoje, o livro de Michel Quoist, Orações da Vida, tem revolucionado suas vidas de oração e trazido vida e humanidade às suas devoções. Eu fui primeiramente impactado pelo desafio de
pureza de coração é desejar uma coisa só, de Soren Kierkegaard. Ele é demolidor no que tange ao relacionamento com o Todo-Poderoso. P.T. Forsyth, em Alma em Oração, nos lembra que, aspas, o pior pecado é a falta de oração, fecha aspas. Oswald Chambers, em Tudo para Ele, tem estimulado muitos à busca espiritual. Ao mesmo tempo, nenhum livro devocional, passado ou presente, pode fazer qualquer coisa decisiva se não estivermos já buscando uma vida espiritual mais profunda e preparados para recebê-la. Assim como há salmos para todos os estados de humor e necessidades da vida, também deveria haver um equilíbrio em nossas leituras. Às vezes, tudo de que necessitamos é leitura teológica sólida, como as Institutas de Calvino. Outras vezes, a celebração de Séculos, de Thomas Traherne, ou os poemas de Templo, de George Herbert, são mais apropriados. João da Cruz combina alguns dos melhores textos da literatura espanhola com expressões do mais intenso sofrimento e fervor por Deus em noite escura da alma. Os hinos de John Charles Wesley, ou o diário de George Whitefield, ou as cartas de Fenelon, ou Pensamentos de Pascal, abrangem as mais variadas expressões da alma diante de Deus. A diversidade acrescenta equilíbrio à nossa dieta espiritual. 9. Acrescente à sua leitura espiritual a manutenção de um diário ou de um caderno de reflexões. Os puritanos costumavam argumentar que, assim como o capitão de uma embarcação mantinha seus registros, ou o médico anotava seus casos, ou um negociante controlava a sua contabilidade, os cristãos, do mesmo modo, devem manter registros de Deus, diários e curtos. Na verdade, a partir dessa tradição de manter um diário, nós temos alguns dos maiores tesouros da literatura espiritual. Pensamos em John Bunyan e o seu Graça Abundante para o Maior dos Pecadores, nas Memórias de David Bryner, nos diários Quaker de homens como George Fox e John Woolman, nos diários de John Wesley e George Whitefield. Seus exemplos ainda nos encorajam, não apenas a registrar sucessos espirituais, mas também a observar a bondade de Deus em nossos fracassos, depressões e restaurações. Eles também nos estimulam a considerar as pequenas coisas que podem parecer triviais e sem importância e que, no entanto, são também mantidas sob o cuidado atencioso de Deus. Do mesmo modo, haverá ocasiões quando a nossa aridez de espírito poderá sugerir que o nosso estudo e a nossa meditação devocionais são despropositados e inúteis. Nessas horas, o registro fiel e continuado, preservado como um trabalho de amor, se mostrará como algo oferecido para a honra de Deus em todas as circunstâncias. Escrever é também um exercício útil e reflexivo. Ajuda-nos a esclarecer os pensamentos quando nossas emoções estão confusas ou inativas. Ajuda-nos a manter as coisas dignas de nota e edificantes. Os frutos de nossa meditação também são preservados quando, entre aspas, pensamentos maravilhosos poderiam muito facilmente se evaporar de novo. Para alguns, manter um diário parece um exercício muito árduo e grandioso. Outros jamais irão adquirir esse hábito. No entanto, suas autobiografias espirituais são ainda vitais para eles, pois foram ensinados a ver cada evento que acontece desde a sua conversão como algo significativo. Em alguns círculos, isso pode gerar uma ênfase doentia em uma experiência definitiva que determina o passado, o presente e o futuro, de tal modo que nenhum progresso espiritual é feito subsequentemente. Tudo aconteceu de uma vez por todas. Não,
Se somos peregrinos, pois a vida então permanece em aberto diante de nós, de modo que a nossa autobiografia espiritual ainda está sendo elaborada. Tentativas prematuras de finalizar a, entre aspas, história na conversão ou na, entre aspas, segunda bênção, ou mediante a recepção de um dom ou percepção específicos, devem ser rechaçadas. Talvez, então, precisemos exercitar mais o senso de autobiografia espiritual em nossas vidas, quer por meio da manutenção de um diário, pequenas anotações diárias, memórias ou apenas uma lista constante de gratidão pelas muitas circunstâncias que Deus tem transformado em nossas experiências. Mas precisamos evitar a expressão muito frequente de testemunhos públicos que podem ser exagerados ou espiritualmente desperdiçados pela superexposição. O herói de Dostoiévski, em Notas do Subterrâneo, argumenta que, aspas, a consciência é uma doença, fecha aspas. O culto à autorrealização desta, entre aspas, geração eu, é certamente uma praga mortal entre nós hoje. Talvez o resgate da autobiografia nos ajude, pois toda autobiografia é uma busca por um padrão significativo para a vida, e todas essas buscas estão fadadas à futilidade sem a referência de nosso Criador e Redentor, pois a ausência de Deus em nossos pensamentos e decisões, desejos e deleites é o que torna nosso desconforto tão frequentemente demoníaco. A manutenção de um diário, juntamente com a nossa leitura devocional, nos ajudará a fazer de nossa leitura uma dieta regular. Será também uma forma de autodirecionamento no cultivo da consciência, de um conhecimento de Deus ao invés de um conhecimento próprio. Trata-se de uma maneira de viver que nos prepara para o céu. O bispo Joseph Hall, que registrou muitas de suas meditações, nos lembra que reflexões assim registradas são, aspas, a atividade espiritual do cristão, pois assim como não é possível viver sem um coração, do mesmo modo não é possível ser dedicado a Deus sem meditação, fecha aspas. O registro das meditações nos lembrará constantemente da longa jornada da alma diante de Deus. 10. Escolha cuidadosamente a obra devocional que você deseja ler, pensando nos benefícios transformadores para a sua alma. Ore com seriedade e busque alguém que o ajude em sua procura. Há tantos livros de caráter espiritual disponíveis que você pode se sentir desencorajado a começar, tamanha variedade. Primeiro de tudo, portanto, faça distinção entre os clássicos, entre aspas, primários, que são leitura básica, das fontes de apoio, entre aspas, secundárias, que são apenas clássicos menores em importância. Podemos então chamar de, entre aspas, leitura terciária os textos sobre a história da espiritualidade, biografias e outros materiais que ajudem a reforçar o contexto dos clássicos primários. O, entre aspas, quarto tipo de leitura é a vasta literatura devocional contemporânea, que ainda não se tornou permanente ou obteve interesse e valor perenes. Não imite a escolha de outra pessoa por um clássico, porque suas necessidades podem ser distintas. O conselho de um amigo espiritual pode se fazer necessário para ajudá-lo a descobrir o livro certo, que possa permanecer como seu companheiro para o resto da vida. Se você ainda não tem um guia espiritual, a sugestão a seguir pode ajudar. Se você sente que seus piores inimigos ainda estão dentro de você, culpa, luxúria, uma vida cristã de constantes derrotas, então Confissões de Agostinho pode ser o livro certo para você. Muitos de nós nos identificaremos com o reconhecimento de Agostinho de que adiou sua exploração e submissão ao cristianismo porque realmente desejava que sua luxúria por sexo, beleza e sucesso o satisfizesse, ao invés da cura. Aspas, Senhor, torna-me puro.
mas ainda não. Fecha aspas. A honestidade e a abertura de Agostinho diante de Deus são muito alentadoras, em se tratando de toda uma vida de acúmulo de coisas e do adiamento da catarse da alma, a qual muitos de nós desejamos tão intensamente. Se você busca um relacionamento genuíno com Deus e tem sentido a ausência de um discipulado verdadeiro diante dele, então a imitação de Cristo, de Thomas à Kempis, pode ser o chamado incisivo que está procurando. A tradição que deu origem a essa pequena obra foi a das notas, ripiaria, ou coleção de frases das Escrituras e dos pais que se tornaram um foco para a meditação, não somente para Thomas à Kempis, como também para incontáveis gerações de, entre aspas, comprometidos. Por que não se juntar a esse grupo nobre de devotos? Se você vê a vida como uma constante luta e se sente tentado a desistir por conta do desânimo e da fraqueza, então talvez combate espiritual de Lorenzo Scupoli seja o de que você precisa. Ele só perde para a imitação de Cristo em termos de influência, particularmente no leste da Europa, desde a sua publicação em 1589. Francisco de Sales o manteve ao lado da cama por 16 anos. Aspas, o livro de ouro, querido, fecha aspas, que lia todos os dias. Para aqueles que necessitam ser dóceis consigo mesmos em auto-rejeição, as meditações do próprio Francisco de Sales, Introdução à Vida Devotada, são um doce buquê de alívio diário para muitos espíritos sensíveis. Apaixonar-se por Deus parece algo temerário para muitos cristãos. Talvez seja possível viver essa experiência lendo o clássico de Jean-Pierre de Caussade, Abandono à Providência Divina. Ele foi recentemente retraduzido para o inglês por Kiri Mudgeridge como O Sacramento de Cada Momento e tem o mesmo tema desta obra. O livro do irmão Lawrence, A Prática da Presença de Deus, pertence à mesma tradição da devoção francesa do século XVII. Tudo isso pode encorajá-lo a retornar ao século XII, que, a exemplo do nosso, estava muito preocupado com a descoberta do individual através do amor romântico. A resposta de Bernardo de Clairvaux e de seus amigos foi ver o amor de Deus como a fonte da verdadeira pessoalidade. O homem sendo chamado para o amor e a fonte do amor é o próprio Deus. A nossa integridade e a profunda compreensão de nós mesmos se aprofundam quando nos apaixonamos por Deus como uma realidade permanente. Assim, pequenas obras como Sobre o Amar a Deus, Amizade Espiritual e meditações em Cântico dos Cânticos nos ajudam a entrar dentro dessa realidade. Se você sente a necessidade de nutrir a sua vida devocional com estudo teológico sólido, as Institutas de Calvino, parte 3, foram escritas com esse propósito, embora sejam frequentemente negligenciadas. Antes de começar, talvez ache útil ler Cristianismo Verdadeiro, de William Wilberforce, um ataque corajoso à religião civil, feito por um líder abolicionista contra a escravidão. Se a sua teologia é clara, mas seus sentimentos estão confusos e fracos com relação a Deus, então o Tratado sobre as Afeições Religiosas permanece único em se tratando dessa necessidade de desejos disciplinados para com Deus. Esse é um livro que demanda a restauração do homem pós-moderno. Talvez você também precise retornar aos livros da infância, tais como O Peregrino, de John Bunyan, para observar em níveis mais profundos aquilo que não tem idade e serve a todas as gerações. Reviver nossa infância com Deus pode ajudar-nos a redimir o passado, visando ao enriquecimento do futuro, como C.S. Lewis fez com os contos de George MacDonald.
Preconceitos da infância às vezes necessitam ser descongelados por meio da releitura de fontes que, no passado, bloqueavam o nosso progresso. Em suas máximas, João da Cruz resume aquilo que temos tentado dizer. Aspas, busque por meio da leitura e você encontrará meditando. Clame em oração e a porta será aberta na contemplação. Fecha aspas. Mas ele admite, aqueles que são, aspas, peregrinos por diversão e não por devoção são muitos. Fecha aspas. Ele então nos adverte, aspas, nunca permita que entre em sua alma aquilo que não seja substancialmente espiritual, pois se você assim o permitir, perderá a doçura da devoção e da recordação. Fecha aspas. E ele acrescenta, aspas, viva no mundo como se somente Deus e a sua alma estivessem nele, e que o seu coração não seja cativado por nada que seja terreno. Fecha aspas. James Houston.